A figura esquematiza o experimento de Millikan para a obtenção do valor da carga do elétron. O vaporizador borrifa gotas de óleo extremamente pequenas, que no seu processo de formação são carregadas eletricamente. E, ao passar por um pequeno orifício, ficam sujeitas a um campo elétrico uniforme estabelecido entre as duas placas A e B, mostradas na figura. Variando adequadamente a DDP entre as placas, Millikan conseguiu estabelecer uma situação na qual a gotinha mantinha-se em equilíbrio, ou seja, a força elétrica e a força-peso anulavam seus efeitos. Uma equilibrava a outra. Conseguiu medir cargas de milhares de gotículas e concluiu que os valores eram sempre múltiplos inteiros de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga de um elétron. Em uma aproximação da investigação descrita, podemos considerar que uma gotícula de massa 1,2 vezes 10 a menos 12 kg atingiu o equilíbrio entre placas separadas de 1,6 centímetros. Então a separação entre as placas, 1,6 centímetros. Estando sujeita apenas às ações dos campos elétrico e gravitacional. Supondo que entre as placas se estabeleça uma tensão de 600 volts, responda, qual é o número de elétrons em excesso na gotícula? Então, pessoal, força elétrica e força gravitacional se equilibram, uma ponta para baixo, outra ponta para cima. As duas então têm mesmo módulo. Força elétrica é dada por carga vezes campo. Força gravitacional é dada por massa vezes campo. Mas ali dentro nós temos um campo elétrico uniforme. Ali dentro aonde, gente? Aqui dentro. Temos um campo elétrico uniforme. Então nós invocamos o Santo Edu. E vezes D é igual a U. Então o valor, a intensidade do campo é a diferença de potencial sobre a distância. A diferença de potencial entre as placas e a distância entre as placas. Então eu volto para cá e substituo U sobre D aqui, ó. Tá vendo? De tal maneira que eu encontro a carga da gotícula. Qual é a carga da gotícula? A massinha dela vezes o campo gravitacional, vezes a distância entre as placas sobre a diferença de potencial das placas. Pronto. Agora nós vamos colocar os valores. Gente, essa distância é uma distância de 1,6 centímetros. Vamos ter que transformar isso para o sistema internacional. Ó. Então 1,6 centímetros, 1,6 vezes 10 a menos 2 metros. A gravidade nós temos, a massa da gotícula ele nos deu, a DDP para essa distância ele nos deu também. Fazemos as continhas, chegamos numa certa carga. Um elétron corresponde a essa carga em valor absoluto. Quantos elétrons correspondem a essa carga aqui? Fazemos a regra de 3, se eu acertei nas contas, o resultado são 2.000 elétrons. Por favor, verifiquem se fiz as continhas direitinho.